ao Alicerces da História, eu sou o professor Fábio Ribeiro e toda semana rola o Alicerces em 5, é uma playlist especial, complementando todas as outras. Vídeos rápidos, curtos, falando sobre um acontecimento importante, levantando 5 tópicos, 5 conceitos, enfim. Você chegou até aqui e para aí rapidinho, 5 minutinhos para ouvir uma história bem interessante. Espero que você goste. Se gostar, deixa o like no final do vídeo, compartilha com os amigos. Vamos nessa! Hoje a gente vai falar sobre a conspiração dos iguais, uma revolta que explode no meio da Revolução Francesa. A Revolução Francesa está ali desde 1789 com uma grande disputa entre grupos diferentes que derrubam ali a monarquia na França. E a gente vai ter, claro, no meio desse processo, uma popularização maior, um movimento de caráter mais popular, mais social, que vai tentar colocar em prática um modelo de governo um pouco mais plural, um pouco mais igualitário. Não vai para frente, vão ser arrasados, já estou te dando spoiler, né? Vão ser arrasados, um triste fim, mas já caiu em prova algumas vezes esse acontecimento, que é a conspiração dos iguais, que não pode deixar de acompanhar com a gente. Vamos lá? Vem! Entre os grandes líderes da Revolução Francesa, a gente costuma destacar lá o Robespierre, o Danton, o Marat, mas a gente esquece um outro camarada que nasceu com o nome de François Babeuf, ou François Babeuf, né? Esse François, ele em algum momento da vida vai mudar o seu nome, vai passar a se auto-intitular Graco, o famoso Graco Babeuf. Quem é esse cara? Graco porque faz uma referência lá ao período da Roma antiga, os irmãos Graco que tentaram fazer uma reforma e foram cruelmente perseguidos lá na República Romana. Então ele se apropria disso que foi a história dos irmãos Graco e muda o seu nome. Graco Babeuf. Esse camarada, ele simplesmente vai ter uma ligação muito grande com o Marat. O Marat, ele era um cara muito popular também nessa Revolução Francesa. E ele vai ter uma ligação forte com os sans-culottes. Quem são os sans-culottes? São aqueles trabalhadores empobrecidos, principalmente da cidade de Paris, basicamente da cidade de Paris, e que tem esse nome por conta, né, são chamados dessa forma por conta da vestimenta que usavam. Enfim, são artesãos, são trabalhadores lojistas, são pequenos construtores, até mesmo pequenos agricultores que tenham ali poucas posses, mas enfim, são uma população mais empobrecida. É a maior ralé dessa classe social francesa no período ali do fim do século XVIII. Então, uma aproximação grande com essa galera mais pobre, uma aproximação grande com ideais de contestação, de disputa por uma maior igualdade na sociedade. A gente vai ver a figura do Babeuf ganhando força na Revolução Francesa. E o que ele vai propor? A partir de 1795, a gente sabe que a Revolução Francesa tem 3 etapas, 3 fases, é assim dividido pelos historiadores para ser mais bem estudada. Temos a primeira fase da Assembleia Nacional, depois nós temos a segunda fase, que é a fase da Convenção Nacional, que é quando os jacobinos estão no poder. E depois a gente tem um grupo mais elitista no poder, são os girondinos. A gente tem ali essa alta burguesia com o diretório. Então é na fase do diretório, que começa em 1795, que justamente nesse mesmo ano o Graco Babeuf vai começar a expor com mais clareza as suas ideias. Ele era amigo do Marat, né, Jean Paul Marat, e ele vai fazer uma grande... vai utilizar com grande força o jornal do Marat para divulgar as suas ideias. Ele chega a lançar um manifesto chamado o Manifesto dos Iguais. E o que ele defendia em linhas gerais junto com aqueles seus parceiros, seus seguidores? Ele defendia uma proposta de governo igualitária, com divisão de terras, com divisão de alimentos para todos. Isso era uma prática muito radical naquele contexto. Se você parar para pensar, o que a França vivia naquele contexto? Uma crise econômica profunda. Então, a gente vivia praticamente um cada um por si, quando se falava sobre alimentos. E ele está dizendo o seguinte: nós temos que ter um governo que controle todos os aspectos da alimentação, e dessa forma ele possa distribuir de forma igual, né, de forma equivalente, toda a alimentação, para que ninguém na França passe fome. Ele vai ser considerado digamos, um revolucionário socialista. Cuidado, gente. A gente não fala socialismo somente quando fala de Karl Marx. Karl Marx ainda falta muito para aparecer. A gente está falando de um cara que no final do século XVIII já está defendendo uma proposta socialista de governo. E aí, claro, isso não consegue ir para frente. Ele era um forte crítico da propriedade privada. Isso não consegue ir para frente. Ele tenta fazer um levante ali em 1796, ele começa a propor suas ideias em 1795, mas é só no ano seguinte que ele vai propor um movimento para tentar tirar esses girondinos do poder e com seu grupo mais popularizado chegar de fato e comandar a França a partir daquele momento, mas infelizmente ele é preso, os grandes líderes e ele mesmo são capturados e são levados a
morte, são assassinados por conta dessa contestação. Então, essa foi a conspiração dos iguais que incomodou, de certa forma, o diretório e plantou uma sementinha ali do que vai ser um pensamento um pouco mais social, um pensamento um pouco mais igualitário, um pensamento que via não a propriedade privada como o bem maior, e sim como o grande problema maior. Isso aqui é bem interessante. Lembrando que no início da Revolução Francesa, nós tivemos a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. E isso, segundo o Babelf, não conseguiu colocar os mais pobres de forma equivalente ali no poder, ou seja, foram tirados da declaração os mais pobres. E ele lutava para que justamente os mais pobres pudessem entrar no que se chamava de direito cidadão francês a partir de então. É muito interessante, a gente ainda não tem uma aula sobre a Revolução Francesa aqui no canal, mas teremos em breve. Eu quero ainda esse ano gravar um grande aulão em 3 fases sobre a Revolução Francesa. Então, se você gostou do conteúdo, deixa o like. Conhece aqui o nosso canal, a gente tem uma playlist completa de História do Brasil. Estamos construindo uma playlist de História Geral. Temos revisões toda semana, toda terça-feira. Temos um grupo no Telegram, tudo gratuito. Esse projeto aqui é todo feito por mim, desde a gravação, desde a edição, também ao lançamento de tudo. Então, é um projeto que surgiu de um cunho social e que quer levar o conhecimento para o maior número de pessoas. Eu uso aqui o tempo livre que eu tenho para fazer esse conteúdo para vocês. Espero que te ajude. Tamo junto, galera. Forte abraço. Foi!